Olá, bem-vindos ao dia 22 e hoje a gente começa o propósito 3, que tem como título Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E o dia 22 o tema é Criado para se tornar semelhante a Cristo. Bom dia também para a Zoe, que tá aqui com a gente, dormindo. E então a gente vai falar sobre isso. Fazer a gente semelhante a Jesus é o propósito principal, é o terceiro propósito, não é o propósito principal, mas é o terceiro propósito de Jesus para nossa vida. Em toda a criação, só eu e você, só os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E todos os seres humanos, não importa, pense em qualquer ser humano aí, por mais horrível que ele seja. Todos os seres humanos carregam parte dessa semelhança, dessa imagem que a gente tem a Deus, ao nosso Criador. Mas essa semelhança, essa imagem foi danificada, foi destruída, foi deformada pelo pecado. E foi por isso mesmo que Deus mandou Jesus aqui para morrer pela gente, para pagar pelos nossos erros, para sanar todas as nossas dívidas e para que a gente possa ter essa nossa imagem restaurada. Jesus é a perfeita e a exata e a correta imagem e semelhança de Deus. É tipo, quem tem ideia do que é? É isso. O objetivo de Deus aqui para a nossa vida terrena, para essa vida louca que a gente passa, ele fala aqui, não é o seu conforto. O objetivo de Deus é o desenvolvimento do seu caráter, é o seu crescimento espiritual. E aí ele vai falar uma coisa interessante. Ser semelhante a Cristo, desenvolver o seu caráter, não é jogar fora a sua personalidade. Porque a sua personalidade, o seu jeito, você ser super agitado, você ser um pouco mais devagar, você gostar de correr ou você não gostar de correr, você, sei lá, amar tirar foto, ou você amar escrever, ou você amar tocar, as coisas da sua personalidade, quem te deu foi Deus. Deus deu personalidades diferentes para as pessoas. Então ele não tá querendo aí matar e jogar fora toda a sua personalidade. Não, ele quer desenvolver o seu caráter. Então, em essência, não é que a gente mude a nossa personalidade, mas é que a gente desenvolva nosso caráter e cresça espiritualmente para que a gente se pareça muito mais com Cristo. E ele fala aqui uma coisa interessante. Toda vez que você se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Porque você não vai entender por que aquilo tá acontecendo, por que as coisas estão tão difíceis, e enfim. Mas tudo pode estar sendo usado para desenvolver seu caráter, para o seu crescimento espiritual. E talvez nada esteja dando certo, mas você por dentro está sendo transformado. Aí a gente vai vir aqui então com que ele vai começar falando sobre a obra do Espírito Santo de Deus em você. Para esse processo de crescimento espiritual que a gente vai falar, a gente vai precisar do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, porque sozinhos a gente não consegue fazer isso, a gente não tem esse poder e essa capacidade. Mas permitindo que o Espírito Santo habite em nós, permitindo que Jesus Cristo, Deus habite em nós, que os três são um, e deixando que eles realizem essa transformação na gente, é que isso vai acontecer. Bom, aí os tópicos de hoje. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo quer morar em você. Você tem que deixar, sabe? Jesus bate tua porta, você tem que abrir. Então, a obediência vai ajudar com que o Espírito Santo possa agir na sua vida. A dar um passo de fé. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Tem uma frase que eu acho ótima que fala assim: fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Então você vai ter que se comportar e ver dessa forma. Coloca o pé lá e acredita que Deus vai colocar o chão, porque Ele vai colocar. E além disso, é também uma coisa que eu esqueci. Você seguir adiante mesmo na sua fraqueza. E você confiar que Deus vai estar ali com você. Mesmo quando tá tudo dando errado, você vai continuar escolhendo e fazendo a coisa certa, mesmo nas suas dificuldades, mesmo nas suas fraquezas, acreditando que Deus está ali com você, porque Ele realmente está. E aí ele fala 3 passos que a gente precisa para se tornar semelhante a Cristo. Primeiro, a gente deve abandonar a nossa antiga maneira de agir. Então, a gente precisa abandonar os velhos hábitos, o velho homem,
e deixar essas coisas pra trás, todas as coisas erradas que a gente fazia, as coisas que a gente agia, deixa pra trás. Em segundo lugar, a gente tem que mudar nosso pensamento. A raiz dos problemas tá aqui dentro. Então, as coisas acontecem primeiro aqui, quando você pensa, quando você decide, quando você raciocina, primeiro acontece aqui, para depois você agir. Então, tem esse negócio não de agir sem pensar, querido. Você já tinha um pré-pensamento automático, então você tem que mudar o seu pensamento para que você possa mudar as suas ações. E em terceiro lugar, você precisa assumir o caráter de Cristo ao desenvolver novos hábitos e novos pensamentos, enfim. Então você vai analisar, estudar Cristo, entender o caráter dele e pedir para o Espírito Santo trabalhar esse caráter dentro de você. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. A palavra de Deus, ela que nos proporciona e nos revela a verdade. As pessoas aqui são os filhos de Deus. E os filhos de Deus nos proporcionam o apoio para essa jornada. E as circunstâncias, elas promovem um ambiente diversos ambientes para que a gente possa seguir nesse crescimento espiritual, seguir em alcançar a maturidade espiritual. E aí ele vai falar aqui que Deus, ele usa pessoas. O crescimento espiritual não é uma coisa para ser feita solitária, não é uma coisa para você fazer sozinha. É uma coisa em conjunto, para você fazer com outras pessoas, em comunhão. Lembra que a gente conversou muito sobre comunhão esses últimos dias? Então, Jesus pensa em uma pessoa que se relacionava com pessoas o tempo inteiro. Então, se a gente tem que se tornar semelhante a Cristo, você também tem que se relacionar com pessoas diferentes o tempo inteiro. E saber que nem sempre vai ser fácil, mas que você vai precisar disso. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual, ela vai ser um negócio, um processo que vai durar a sua vida inteira. Você vai chegar no fim da vida ou quando Cristo voltar e essa obra ainda não terá sido completada. Nós somos pessoas que estamos constantemente em construção, somos obras constantemente em construção e em reforma o tempo todo. Jesus e o Espírito Santo tá aqui trabalhando, transformando a gente, e Deus também. E essa obra só vai ser completada quando a gente for pro céu, quando Jesus voltar, que ele vai transformar nós e nós vamos pro céu. Aí essa obra estará completa, porque ela só vai poder ser completa quando a gente for transformado em pessoas perfeitas, né? Tema para reflexão: fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar é 2 Coríntios 3,18. Procura na sua Bíblia. Pergunta para meditar: em que área de minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Pense, quais coisas na sua vida não tão legais você precisa abandonar, deixar para lá e mudar a forma de agir. E a gente continua amanhã conversando, agora que já entramos no terceiro propósito, ok? Espero vocês. Tchau!